Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Aliboni, sou especialista em educação internacional e o vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como eu consegui entrar em um pouco dos detalhes do processo de trainee que eu fui admitido alguns anos atrás quando eu voltei da minha formação universitária nos Estados Unidos. Como vocês podem ver aqui, o dia que eu recebi essa pastinha do banco dizendo que eu fui admitido em um processo recorde, na América Latina naquela época, com mais de 43 mil inscritos, nos quais apenas 16 candidatos foram aprovados para o departamento de Wealth Management Services, que era o departamento de investimentos do banco. E coincidência ou não, aí fica a reflexão e também o vídeo, daqueles 16, grande parte deles tinha uma experiência internacional e uma formação internacional. Naquela época, para os principais programas de trainee, ainda não era obrigatório você ter uma experiência ou uma formação, mas certamente trazia muita competitividade perante outros candidatos que só tinham uma experiência no Brasil. Hoje, para muitas empresas, empresas grandes, essa experiência internacional, essa formação internacional, ela virou um item obrigatório, principalmente para programas de trainee, para uma gerência júnior ou um cargo um pouquinho mais elevado, para você já de cara dar um kick, dar um pontapé inicial na sua carreira profissional. Naquela época, pessoal, o processo de trainee, ele olhava para três coisas. Primeiro, a sua formação acadêmica. Segundo, a sua capacidade de relacionamento. E terceiro, a sua capacidade de liderança, logicamente, que é atrelado às políticas e os valores daquela empresa, assim como são atrelados e correlacionados à empresa que você estará prestando o programa de trainee nesses próximos anos. E essas três avaliações, esses três pontos, pessoal, ele não mudou muito para os programas, para os processos de trainee que vocês encontram hoje no mercado. O que vem se tornando cada vez mais exigido, e até para algumas empresas, como foi citado de forma obrigatória, é essa experiência internacional. E aqui já vai o primeiro ponto. Eu posso afirmar para vocês que isso daqui, ó, que é um sinônimo de grande orgulho para mim, que é o meu diploma da Northwest Missouri State University, onde eu fiz 2 bacharelados. Eu me formei em comércio exterior e me formei também em marketing durante 4 anos da minha graduação. Vocês vão ter acesso, vão ver nos outros vídeos do canal que esse é um grande benefício da estrutura universitária americana, a qual lhe permite entrar na universidade sem ter que escolher um curso ou ter já pré-definido um curso, porque ao longo dos 2 primeiros anos você vai ter uma base de matérias genéricas e depois você vai afunilando e vai pegando as matérias específicas do seu major ou do seu bacharel de escolha. Ou seja, logo de cara, quando que eu me inscrevi, a minha formação acadêmica, apesar de ter sido a Northwest Missouri State University, que sim, é uma universidade conceituada, mas eu garanto que você que me escuta aí nunca escutou falar sobre essa universidade e muito provavelmente os avaliadores daquela época no meu processo do banco, do programa de trainee. Mas o que se destacava não era a Northwest Missouri State University, era o fato de eu ter me formado nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, e consequentemente se traz um entendimento que eu tenho uma fluência no idioma, que eu sou uma pessoa mais madura, porque a partir do momento que você estuda no exterior e você tem que tomar decisões por si próprio, você tem que ser dono do seu próprio nariz, você acaba amadurecendo de uma forma mais rápida daquele estudante que vive com os pais ou que ainda se mantém em um ciclo, em uma bolha, né, de cuidados, que não é errado, é até cultural nossa, né, de nós brasileiros termos um tratamento mais próximo com os nossos filhos, mas no exterior te obriga a você sair dessa bolha e você buscar, porque a partir do momento que você tem essa ambição e você vai concretizá-la e você chega na universidade e você começa a pegar as rédeas do seu barco e velejar por conta própria. E isso é uma habilidade que as empresas naquela época e hoje em dia buscam muito. Isso é completamente compatível
a habilidades de liderança. Ou seja, a minha experiência universitária, a qual implica um alto padrão acadêmico, em habilidades, né, de amadurecimento, de buscar algo diferenciado, de sonhar grande e de ter que tomar decisões por minha conta, certamente stand out dentro desse primeiro filtro, que ele é muito mais via site, né, automático, não existe ainda uma interação pessoal junto ao candidato. Então, eu já consegui avançar, né, passar dessa primeira barreira que muitas vezes muitos candidatos, muitos bons, inclusive com formação brasileira, acabam ficando. A partir do momento que eu tive o contato face to face, né, comecei a me interagir com o processo do banco, eu cada vez mais sentia confortável com aquele processo, porque a habilidade comunicativa que eu mencionei com vocês, ela é muito refletida no seguinte propósito: como que um indivíduo recém-contratado ele vai conseguir, como vai ser a ambientação, a adaptação, a busca de conhecimento, o trabalho em equipe dentro de um departamento composto por inúmeras pessoas. Né? Às vezes a gente tem excelentes profissionais formados, mas eles têm uma dificuldade de passar o conhecimento, de compartilhar, né, uma atividade em grupo, de fazer parte de um projeto e assim por diante. E esse foi outro fator que a Northwest Missouri State University me ajudou na minha formação, né, universitária americana, porque nos Estados Unidos você tem um tempo de estudo muito inferior de forma obrigatória em sala de aula do que nós estamos acostumados no Brasil. Isso se dá porque lá nos Estados Unidos se há um entendimento que você precisa ter uma compatibilidade entre conteúdo teórico e conteúdo aplicado. Então, a cada 1 hora em sala de aula nos Estados Unidos, isso equivale mais ou menos de 2 a 3 horas fora da sala de aula, onde grande parte desse tempo você está envolvido com outras pessoas daquela aula, daquela classe, seja em estudos em grupo, seja em projeto em grupo para nota, ou seja desenvolvendo uma atividade para uma empresa júnior ou algum tipo de projeto que você precisa entregar para a nota e para a sua formação. Então, a partir do momento que a gente começou, né, a ter todas aquelas dinâmicas de grupo e os avaliadores começavam a ver como que você lida com pessoas que você nunca teve contato e tem uma visão totalmente diferente de você, você bate de frente, você consegue ter uma habilidade para convencer e puxar junto, para trabalhar em conjunto e entregar um melhor resultado, como que você se destaca nesse ambiente que sim, ele é competitivo e ele vai ser sempre competitivo ou cada vez mais competitivo dentro das empresas. E obviamente, durante o processo, aquelas etapas de conversação em inglês ou teste de inglês, não se teve alguma dificuldade pela minha experiência, porque a fluência, pessoal, faz parte, né, indiretamente dos benefícios que uma graduação no exterior vai poder proporcionar para você. E o que eu falo, e já falei em diversos vídeos, que você não fica, na maioria das vezes, restrito apenas ao idioma inglês. Então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, eu acabei tendo, né, ou adquirindo uma fluência no espanhol. Assim, se você vai para um outro país onde a língua não é inglesa, você está estudando na língua local do país, mas por tabela, até por uma questão de comunicação para determinados assuntos ou determinadas situações, você vai acabar, né, desenvolvendo o inglês também ou uma terceira língua. Então, a experiência internacional, de novo, ela vai te trazer um entendimento por parte do mercado brasileiro de alto nível de formação acadêmica, vai te trazer um entendimento de você ser uma pessoa esclarecida, bem vivida, com uma habilidade, um set de habilidades comunicativas. Você provavelmente não vai ter que fazer ou vai ter uma facilidade se você tiver que seguir as etapas mandatórias como testes de inglês ou testes, né, em língua estrangeira. E para essas atividades em grupo, né, esses debates, essas dinâmicas, você certamente vai poder se sentir melhor, vai poder se sentir mais à vontade, assim como eu me senti naquela época, devido a estar acostumado durante 4 anos, né, dentro de uma doutrina que você vai modelando e vai percebendo que essa é uma excelente forma de aprendizado. Eu não somente trabalhei no Itaú, tive a oportunidade de passar por algumas outras grandes multinacionais, tive cargos de liderança e sempre em todos esses processos de entrevista, essa educação internacional, essa minha experiência no exterior, que certamente ela também é atrelada a uma experiência profissional. Imagine que
nos Estados Unidos, assim como em qualquer outro país, você vai poder trabalhar durante seus estudos e você vai poder trabalhar pós-formação. Desde o momento que eu cheguei nos Estados Unidos, até por uma questão de necessidade financeira, eu busquei trabalhar todos os meus dias da graduação. Então, imaginem, depois de um ano, como denso era o meu currículo. Eu estava ainda em formação, mas eu já tinha muita experiência, muitas cartas de referência, muitas habilidades que eu estava desenvolvendo, independente se elas eram coligadas diretamente a mim, aos meus estudos de comércio exterior ou de marketing, pessoal. Ok? Então, depois de 4 anos, logicamente de uma forma optativa, assim como é, né, na maioria das universidades do exterior, você vai poder somar diversas habilidades e diversas experiências. Quando você volta para o Brasil, não somente você tem uma titularidade de peso dentro de um país de primeiro mundo, o qual se tem um entendimento de alto padrão acadêmico, de ensino, mas você vai poder adicionar uma série de habilidades onde você trabalhou dentro, fora do campus e teve uma experiência de efetivação pós-formação. O processo ele durou, né, o meu processo de trainee, ele durou basicamente de 4 a 6 meses. Eu já estava empregado em uma outra multinacional naquela época. Foi extremamente satisfatório, foi muito bem regrado, muito bem conduzido. De novo, mais de 43 mil inscritos e a diferença, no meu ver, foi justamente o que eu pude trazer na mesa da experiência que eu tive no exterior, que hoje está muito acessível para você que me escuta. Como você pode ver nos outros vídeos do canal, você tem acesso a faculdades públicas gratuitas, a faculdades privadas com até 100% de bolsa. O processo de seleção internacional ele vem, né, diminuindo a sua burocracia e as suas dificuldades, com muitas universidades não exigindo nem vestibular para você ser admitido, pessoal. Então, a grande dica que eu dou de como você pode também ser admitido em um programa de trainee, como que você pode construir uma experiência de estudo internacional, de formação internacional, é, primeiro, sonhe grande. Você tem a mesma capacidade que eu tive e continuo tendo de buscar sempre o melhor para a minha vida. Seja ambicioso. Não deixe que as pessoas te diminuam, porque você tem a capacidade. E se você me permitir, eu posso te ajudar de todas as formas possíveis quando você olha para uma educação internacional, para a busca de diferenciais. Be the captain of your boat. Seja o capitão do seu navio. Seja o protagonista do seu futuro, porque você aí que me escuta, é a única pessoa responsável por um futuro de sucesso. Peace!